Eu me chamo Ola Al-Saghir, eu sou palestina de origem, nascida na Síria, na cidade que se chama Homs. Eu cheguei aqui no Brasil em 2015, casada, tenho 2 filhos. Eu comecei minha carreira aqui como cantora e atriz aqui no Brasil mesmo. Cantava desde pequenininha com meu pai, só que nunca cantei profissionalmente, sou aqui. Na verdade, para explicar esse ponto aqui, eu nunca fui para a Palestina. Eu nasci na Síria como refugiada palestina. A minha cidade na Palestina se chama Haifa, que é a cidade dos meus pais, do meu pai, na verdade. Eles foram para a Síria no ano 48, quando a Palestina foi ocupada. Eles foram para a Síria. Depois meu pai era com 6 anos de idade naquela época. E ele ficou lá, eles acharam que algum tempo até a situação ficar mais calma, só que eles nunca voltaram. E eles cresceram na Síria e quereram a vida deles e se casou com meu pai, com minha mãe. E eu nasci na Síria mesmo e eu fiquei minha vida inteira até que eu vim para cá. Por que você veio para o Brasil? O Brasil, na verdade, ela que me escolheu, não foi que eu escolhi. Por quê? Porque como Palestina é o meu documento como passaporte, RG, como refugiada síria, eu não tenho direito de entrar de qualquer país que eu quero. Então, quando a gente vieram para cá, procuraram qual país recebe o nosso documento. E foi o Brasil a única que ela recebe legalmente naquele tempo. A maioria dos sírios, por causa da guerra, eles fugiram para a Europa, só que ilegalmente. Todo mundo sabe, no mar, naqueles barcos de borracha. E há muita gente que eles não tinham chance de chegar e acabaram morrendo no mar mesmo, no caminho, na fronteira. Mas, pela sorte, graças a Deus, que a nossa escolha no Brasil foi o melhor, porque o Brasil é um país enorme, que as pessoas deles, todos são imigrantes e refugiados. Então, isso que é a primeira coisa que a gente pensamos para nós mesmos e para nossos filhos, que eles não vão sentir diferente aqui, né? Eles não vão sentir que eles são estrangeiros, porque todos os brasileiros de famílias, seja italianos, alemão, japoneses, árabes, então isso ajudou muito. Quando foi a decisão final de vir para o Brasil? Na verdade, não pegamos muito tempo de pensar. Quando eu saí da Síria para o Egito, porque meu marido estava lá. E no Egito não deu certo. Eu fiquei 6 meses só. Mas depois de 3 meses que o meu marido perdeu o seu trabalho, a gente começaram a procurar para onde ir. E foi que o meu irmão, que estava na Malásia, que ele sugeriu e falou: por que vocês não vão para o Brasil? E o meu marido ficou: como é verdade, o Brasil é o melhor lugar. E ele começou a pesquisar no Google e ver como para vir. E eu acabamos de pegar essa decisão, que eu e o meu irmão que estava na Malásia, minha irmã na Turquia, minha mãe na Síria, para ir para a Embaixada Brasileira, cada um para onde ele estava, e pediram um visto e vieram para cá. Cheguei primeiro com meu marido e um filho. O meu irmão chegou depois um mês, minha irmã chegou depois mais um mês, e a minha mãe demorou alguns 6 meses para conseguir trazê-la, porque não tinha embaixada brasileira na Síria por causa da guerra. Então eu procurei algum brasileiro para fazer convite e finalmente ela conseguiu vir e se juntaram aqui no Brasil. E como foram os primeiros meses por aqui? Horrível. Foram muito difícil. Tem que saber que o Brasil, com porta aberta para todo mundo, só que depende de você. A vida, quando você chega para sobreviver, e não tinha
nenhuma ajuda financeira, seja lugar ou acampamento, seja... tem ONGs, só que essas ONGs ajudam só para tirar os documentos. Outras coisas não tinha nenhuma ajuda. E para a gente, como chegaram sem nenhum conhecimento, nenhuma pessoa está esperando no aeroporto, não sabíamos para onde ir, e não falamos nada a língua portuguesa naquela época, nem oi, sabe? Então foi muito difícil para sobreviver, que eu com um menino de 2 anos, ainda é bebê, fraldas, leite, comida, alugar apartamento, móveis, tudo isso, aprender a língua, achar um trabalho para ter uma renda para sobreviver dia a dia. Aqui no Brasil foi muito pesado. Eu acho que primeiros 2 anos, não é alguns meses, primeiros 2 anos foram muito difíceis, até que eu me apagando esses 2 anos da minha cabeça para conseguir continuar minha vida normalmente. Pode contar algumas tradições presentes na Palestina? Olha, na Palestina tem muito. Tem comida própria, tem comida típica da Palestina, tem traduções, tem coisa única sobre roupas bordadas, que é o desenho nas roupas, tudo na mão, as mulheres que faziam para cada um prepara, desde que eu pequenininha e ela fica 12, 13 anos preparando essas roupas até o dia de casamento dela, para eles ficarem prontos, porque pega muito tempo. E coisa bem específica na Palestina, e cada mulher lá conhece a mulher que está na frente de qual cidade da roupa dela, porque cada cidade tem o desenho e as cores próprias da cidade. Então, eles conseguem conhecer elas de qual cidade da Palestina, só de ver o vestido dela. Eu acho que essa coisa é incrível. Eu não consigo, porque eu nunca vivi lá e não convivi mesmo com essas mulheres e aprendi sobre isso, mas eu acho que a coisa é muito incrível. Faz parte da cultura cada pessoa procurar seguir o seu caminho dignamente? Na verdade, os árabes, eles têm todos, eu acho, essa honra de trabalhar e criar o futuro deles, porque para mim, como mulher palestina, quando cheguei aqui no Brasil e eu percebi a ideia não é correta sobre a Palestina em geral, sobre mulheres árabes especificamente, e comecei a ter esse objetivo na minha carreira. Cada apresentação musical, seja palestra, seja bate-papo, evento, de qualquer chance, de qualquer oportunidade, eu explico, eu falo sobre isso e corrigir essas ideias que eu acho a mídia que ela quer sempre passar a ideia estranha e falsa sobre o mundo árabe em geral e os muçulmanos e Islã especificamente e as mulheres árabes. Então, para mim ficou como um objetivo de corrigir isso, falar sobre isso e mostrar que tem exemplos diferentes apresentando o meu povo, seja palestino, sírio, árabe em geral, para os brasileiros conhecer mais e saber mais sobre a realidade do mundo árabe. Como era morar no país em meio aos problemas diários de infraestrutura? Olha, é coisa boa. Sempre o viagem e trocar o país e ver outras culturas e aprender outra língua é coisa bem legal. Só que quando você escolhe, né,
quando você pega essa decisão que eu vou para esse país para ter uma aventura, né? Para uma viagem. Só que quando você viaja obrigatoriamente, assim, fica obrigatório de sair do seu país num tempo que você não escolheu, numa maneira que você não está confortável, não tem dinheiro no bolso, não tem aquele preparação, porque geralmente a pessoa reserva a passagem ida e volta. Só que o que aconteceu com a gente que a gente reservaram ida sem volta. E isso faz muita diferença. Faz diferença de as coisas que você vai colocar na mala na hora de viajar, as coisas que você vai levar contigo, as coisas que vai deixar atrás, as coisas que faz diferença em todos os detalhes da sua viagem, mas como pessoas, como humanos, como tenho responsabilidade de criar filhos, que eu quando cheguei aqui com um filho, né? Então eu não tenho escolha, não tenho opção, a vontade de escolher. Eu tenho que levantar, tenho que continuar, tenho que lutar para criar um futuro bom, seja para mim, seja para meus filhos. Então, quando a vida se colocar num caminho, até que ficou ao contrário do seu planejamento, porque a minha viagem para cá foi... a minha vida interrompeu totalmente, literalmente, porque estava vivendo uma vida normal, estudei, trabalhei, me casei, engravidei, de repente a guerra começou na Síria e ficou tudo complicado. E aí ficamos pensando não de nós mesmos, como para ter um ambiente seguro para nossos filhos, e escolheram de sair da Síria, foram para o Egito, não deu certo, vieram para cá e começaram nossa luta de criar uma vida, porque de começar embaixo de zero, não posso falar de zero, porque o zero que você tem, o básico para viver. A gente, quando chegamos para cá, é embaixo de zero. Porque quando chegamos, literalmente não tínhamos nada. Então, é uma maneira de luta mesmo para ter uma vida boa para nossos filhos. Por ser música, a música te deu um novo significado de arte em meio a esse momento tão difícil? Olha, a música foi ao meu... me salvou. A música que me salvou. A música que me deu essa força, que me deixou mais forte, que me deu esperança e fé para levantar todo dia de manhã e levantar de cama e continuar meu dia. Porque, como falei, no começo foi muito difícil a nossa vida aqui. E não tinha nenhuma ajuda de nenhuma pessoa, foi só eu e meu marido. E a minha família também, que vieram para cá, e cada um quer também que criar e começar a vida dele. Então, foi um desafio enorme para nós, cada um. Mas a música que me ajudou para me estabilizar um pouquinho, ter balanço, me acalmar, me dar aquele força para ter mais esperança que amanhã vai ser melhor. Você acredita que no Brasil há um conceito errado sobre o universo árabe? Infelizmente, sim. Eu gostaria muito que o povo brasileiro saber mesmo sobre o mundo árabe e cultura árabe. Porque não somente bailarinos e Hummus e tabulis, a cultura árabe, muito mais disso. Até a música, até as tradições, até a língua, a música, até as tradições mesmo, religiosas, ela
tem significado, tem respeito, tem é o mundo inteiro, não é somente uma região, um país, uma religião. Não, é um mundo enorme que tem países, que tem sotaques, tem culturas, tem tradições, tem famílias de vários tipos, que seja tem com mais liberdade, mais religiosas, mais fechados, mais abertos, que um mundo misturado, como em todos os países, como aqui no Brasil, que o norte diferente do leste, diferente daqui de São Paulo, que tem diversidade, que tem sotaques, tem tradições, e lá também é a mesma coisa. Então, eu penso muito, muito, muito em pesquisar e ver e ler, assistir documentários, entrevistas, tal, sobre isso. Quem tem interesse para dar um justo sobre na opinião sobre o mundo árabe e mulheres árabes especificamente. O seu maior orgulho diria que é por conservar sua identidade, mesmo com tantos desafios atuais? Claro, é a minha identidade que eu sempre que me dá muito orgulho, que sempre eu fico com muita honra e muito prazer quando falo de onde a minha nacionalidade, minha língua, o meu país. Eu luto por nome dessas pessoas que não tinham oportunidade de contar a própria histórias deles. Eu conto sobre mim e sobre eles, sobre que não tinha essa oportunidade, que não tem voz para contar, porque tem muitas pessoas que eles sofrem, né? Seja a fronteira deles de ir para outros países, que não tinham chances para chegar e morreram no caminho. Ninguém sabe os nomes deles, as histórias deles. Eles são pessoas, né? Como eu falo, não só por mim mesmo, eu falo por eles, que todos que não tinham essa oportunidade de chegar e fazer a história deles e contar sobre a história antiga deles.